Daremos continuidade ao conhecimento dos passos da metodologia de gestão de saúde e segurança, que é o WCM, dando continuidade ao passo 1. O passo 1 é um passo composto da fase reativa, ou seja, com os dados preliminares que coletamos no passo anterior, no passo 0, conseguimos ter condição de analisar o primeiro posto de trabalho, que é a área modelo. Então, apenas vamos recapitular de forma breve o que fizemos no passo 0. Alinhamos a estratégia com a alta administração, ou seja, o escalão máximo da empresa, onde mostramos a nossa visão a longo prazo, a necessidade de implementação de um sistema de gestão, objetivos bem definidos e as metas para alcançar esses objetivos. Em seguida, definimos as formas de sermos monitorados nos atendimentos aos objetivos, através dos KPIs e CAIs. Os KPIs e CAIs são os nossos indicadores que irão nos nortear na eficiência e na eficácia de nosso sistema de gestão. Em seguida, definimos um mapa da rota, que é o passo a passo de como faremos para chegar no objetivo zero acidente. Todo o passo a passo das atividades foram listadas no que conhecemos como Master Plan, que é o plano mestre de implementação. O plano mestre de implementação, ou as fases do plano mestre, poderá ser visualizado por todos no ambiente Fabril, no que conhecemos como GAV, Gestão à Vista. O próximo passo é a definição do time. Não somente o time de segurança, mas todos os integrantes de áreas de apoio que irão suportar e ajudar o time de segurança no processo de implementação do seu sistema de gestão. Analisamos as competências e os conhecimentos que o time tem através do Radar Chart e traçamos um plano de desenvolvimento tanto do time de segurança como dos integrantes. E para isso, utilizamos o PDI, um plano de desenvolvimento individual, onde vai mapear a necessidade de melhoria do nível do conhecimento. Para isso, temos treinamentos de capacitação a todos os níveis e integrantes que irão participar do programa de implementação ou do sistema de gestão de segurança. A forma de monitorar a evolução e a eficácia do desenvolvimento e capacitação dos colaboradores é através do preenchimento da LUT. Outra atividade importante é buscarmos identificar os requisitos legais aplicáveis à empresa. Para isso, nesse exemplo, citei que usamos um software de gestão, mas o passo inicial dado foi sem um software. Foi através da identificação das NRs aplicáveis à empresa e a leitura e avaliação de conformidade de cada uma delas. Conforme a gestão foi ganhando robustez, se fez necessário ter uma plataforma para monitorar o atendimento tanto dos requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Precisamos definir por onde começar, e por isso a matriz S serve para identificar de uma forma usando critérios de pontuação quais são os setores mais críticos e qual é o setor que mais precisa atenção. Esse setor
será conhecido como área modelo. A área modelo é feita através da somatória das pontuações de acordo com o tipo de ocorrência que se foi registrada em um determinado período. Foi citado no vídeo anterior que esse período onde se fez o retrato, a fotografia onde se congelou o período, foi 6 meses, mas isso fica a critério de cada empresa. O quadro de atividades ou Activity Board é o quadro de gestão onde todo e qualquer colaborador da empresa conseguirá ver o passo a passo das atividades que estão sendo feitas e dos passos seguintes. E a auditoria de certificação de passo é a auditoria que permite verificar se tudo que foi feito dentro das exigências daquele passo foram realmente eficazes e surtiram efeitos. Então, esta auditoria ela é dividida em tópicos que avalia e pontua em 3 níveis de nota. A nota com pontuação baixa, a nota com pontuação média e a nota com pontuação alta. E agora, vamos para o conteúdo desta aula, que é dar continuidade ao entendimento dos métodos, técnicas e ferramentas de gestão de saúde e segurança, conhecendo o passo 1. O passo 1, depois que temos todo o planejamento feito no passo 0, conseguimos evoluir no uso de algumas ferramentas. E começamos, primeiro, entendendo a tipologia dos nossos riscos. No princípio de iceberg, do princípio do iceberg, podemos avaliar que na parte de cima é tudo aquilo que a gente consegue mensurar, que são acidentes fatais, os acidentes graves com afastamento, os sem afastamento e os quase acidentes, que são um potencial causador de lesão. Porém, o princípio da teoria de iceberg considera que tem algo oculto que não conseguimos enxergar. E ele considera essa parte oculta sendo as condições e os comportamentos inseguros, ou seja, aquilo que tem potencial de virar algo mais crítico que depois consegue ser visto na parte de cima do iceberg. Então, para evitarmos que uma condição insegura ou um comportamento inseguro vire algo mais crítico, o uso de algumas ferramentas podem contribuir para que isso seja controlado ou mitigado e eliminado. Uma ferramenta que conseguimos traduzir o que acabamos de ver em relação a acidentes, quase acidentes, condições e comportamentos inseguros é através da pirâmide de Heinrich. A pirâmide de Heinrich, também conhecida como pirâmide de acidentes de Heinrich, é um modelo estatístico de segurança do trabalho desenvolvido por Herbert William Heinrich na década de 30. Ele analisou milhares de acidentes registrados no âmbito industrial e concluiu que existe uma relação proporcional entre acidentes graves, leves e incidentes sem lesões. Então, a estrutura da pirâmide considera que, para cada um acidente grave, ocorrem 29 acidentes leves e 300 quase acidentes. Então, no slide a seguir, citarei o exemplo de pirâmide de Heinrich que utilizamos aqui na empresa. Então, neste lado, podemos ver o consolidado do ano e aqui o desdobramento das ocorrências do ano em questão. Conforme os meses vão passando, se faz o fechamento do número de registros correspondentes à tipologia de cada distribuição que está citada aqui.
Então, podemos notar, por exemplo, falando de atos inseguros ou comportamentos inseguros, como também é conhecido, tivemos no mês de fevereiro 1 e no mês de março 1. Condições de risco 8, em janeiro, 6 em fevereiro e 6 em março. E aqui, se contabilizamos acidentes graves ou acidentes sem perda de tempo, que são as tratativas onde ocorre um primeiro socorro, mas não um afastamento do colaborador. E o quase acidente, como citado no material da aula anterior, são os danos materiais ou o potencial gerador de uma lesão física futura. Outra ferramenta utilizada para pontuar o que está acontecendo em relação à tipologia de eventos é a cruz da segurança, ou também conhecida como cruz verde, porque o objetivo é que ela esteja cada vez mais verde. Temos aqui como exemplo o ano de implementação do pilar e aqui um último ano fechado. Então podemos ver que os acidentes mais críticos, que são os vermelhos, já não ocorreram no último ano de implementação. Acidentes mais leves, sim, potenciais, sim. Então, a ferramenta Cruz Verde é uma ferramenta de tomada de decisão rápida, onde a gente consegue facilmente identificar se naquele determinado dia, naquele determinado mês, teve uma ocorrência e consegue definir uma ação de contenção e posteriormente ações corretivas para evitar a reincidência de lesões mais graves, mais leves ou potenciais acidentes. O mapa de ocorrências é outra forma de visualizar o que está acontecendo de acidentes e incidentes na sua empresa. Nesse exemplo, está dividido por tipologia de lesão. Então aqui temos queimaduras, corte, torção, luxação, esmagamento, escoriação, contusão, queda de nível. Então, conforme você vai tendo lesões diferentes, você vai definindo uma cor para cada tipo de lesão. A cor você define e o tipo de lesão vai depender do que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. E aí o objetivo é que a cor correspondente àquela lesão seja pintada no mapa, no layout da fábrica, no arranjo físico da fábrica, o mais próximo do local onde ocorreu aquela lesão. Então vamos visualizar essa concentração aqui. Então quer dizer que esse setor, que é um setor de solda, ele tem vários eventos de queimadura. Então o processo produtivo por si só é característico, ter uma fonte de calor e por consequência as pessoas estão se queimando. Então essa é uma ferramenta muito simples, mas que ajuda a tomar uma decisão, às vezes, de forma sistêmica. Bom, se é aqui que está se concentrando o maior número de queimaduras, vamos entender o que está ocorrendo para que as pessoas se queimem tanto assim. É a proteção da pele, a pele está exposta, os funcionários não estão usando os EPIs, a aproximação das máquinas é um fator a ser considerado. Então, a partir de uma análise simples, se toma uma decisão de fazer um projeto mais sistêmico. Vamos atacar então a queimadura nesse setor, vamos atacar a contusão nesse setor. Então, naqueles que se começa a acumular o número de eventos da mesma característica, se consegue tomar uma decisão rápida em cima daquele evento, daquela lesão naquele setor. Outra forma de gerenciar as ocorrências é através do mapa do corpo. O mapa do corpo é o mapa que mostra a quantidade de lesões em uma determinada parte do corpo. Então, nesse caso aqui, podemos ver
que os eventos registrados até o momento é pulverizado. Então conseguimos tomar decisão em concentrar energia naqueles mais críticos, exemplo, mãos e dedos, antebraço e cotovelo, ou tomar a decisão de avaliar de forma mais sistêmica aqueles mais críticos, como a região dos olhos, como a região da cabeça. Então, o mapa do corpo nos consegue nos nortear na questão de número relevante de eventos em uma mesma região do corpo, e aqui no lado o desdobramento da natureza da lesão. Em que tipo de lesão está ocorrendo naquele tipo de parte do corpo. Então, antes de avançar para a próxima ferramenta, o mapa do corpo, o mapa de ocorrências, a cruz da segurança ou cruz verde, a pirâmide de segurança ou pirâmide de Reich são ferramentas de gestão visual ou gestão à vista, como também é conhecido, que nos ajudam de uma forma visual a tomar decisão. Então são ferramentas basicamente simples que conseguem nos ajudar a avaliar a criticidade em um ponto específico pelo acúmulo ou nos consegue ajudar a definir ações imediatas ao ver uma concentração ou uma necessidade de um trabalho mais sistêmico em uma determinada área, de acordo com aquilo que a gente está vendo. Ferramenta vista em aulas anteriores. Nossa aula de máquinas e equipamentos, de segurança em máquinas e equipamentos. Avaliamos o tópico investigação de causa. Então, não foi à toa. Independente da ferramenta ou metodologia, no papel de técnico de segurança será necessário avaliar, ou melhor, será necessário fazer a investigação de um acidente ou um incidente ou uma condição de risco. Então, essa ferramenta Servo é um bom exemplo que ela pode ser utilizada em qualquer uma dos itens que estamos analisando nas ferramentas anteriores. Então, por exemplo, vamos pegar mãos e dedos aqui. Podemos fazer 5 investigações nas 5 áreas e entender os 5 motivos que estão levando a ter acidentes em mãos e dedos. Aqui conseguimos fazer a análise de causa raiz de cada evento que aconteceu aqui. O primeiro do ano, o segundo do ano, o terceiro o terceiro em cima e assim por diante. Da mesma forma aqui, esta ferramenta ela está diretamente ligada à análise de causa. Aqui conseguimos fazer a investigação de causa raiz para evitar que o quase acidente se transforme no futuro em um acidente mais leve ou até mesmo um acidente grave. E todos os acidentes leves e todos os acidentes graves também podem ser avaliados com a ferramenta de investigação de causa. Então, gosto muito de utilizar o CEPO porque eu considero ela uma ferramenta completa que usa os conceitos exigidos até mesmo na NR1 quando se fala em gerenciamento de riscos. E o gerenciamento de riscos pede para que façamos uma estrutura de análise e identificação de riscos e mitigação utilizando o ciclo PDCA. E o nosso formulário de investigação de causa raiz ele justamente está dividido nessas 4 fases. A fase do P, que é o Plan, a fase do planejar, nós iremos coletar os dados relacionados ao acidente e conseguiremos identificar a causa do ocorrido. Já na fase do do fazer, ao identificar a causa raiz, teremos uma série de ações, de contramedidas. E aqui utilizaremos a ferramenta plano de ação, também conhecido como 5W2H. A fase do cheque será a fase do checar. Será a fase de avaliarmos a eficácia das ações definidas na fase anterior.
E a fase do act, que é a fase do agir, iremos agir se caso o nosso plano de ação ele não foi eficaz, ou agiremos da forma positiva no que define a padronização e a extensão daquelas nossas boas práticas. Ou seja, se nosso plano de ação ele foi feito na fase do do e foi eficaz na fase do cheque, na fase do avaliar e agir, será a vez de padronizar, treinar o pessoal e fazer uma avaliação, uma análise crítica de onde pode ter acidentes similares com as mesmas características que conseguimos expandir as nossas ações para essas áreas de mesmo risco. Aqui temos um exemplo desse formulário de investigação preenchido. E agora vamos entender uma ferramenta que contribui na forma de pontuar e alimentar as ferramentas de gestão à vista. É o cartão de segurança. Na empresa chamamos de cartão Olhar Seguro, mas esse é um nome que batizamos na empresa para que ele tenha uma identidade. Não necessariamente ele precisa ter um nome, mas aqui a gente definiu atribuir um nome para que as pessoas lembrem do que é o cartão seguro. Então, aqui as pessoas têm em mente, vamos abrir o cartão Olhar Seguro. Estamos falando então de cartão de segurança. Então, como funciona o cartão de segurança? É um cartão que tem o objetivo de registrar uma ocorrência daquilo que já aconteceu ou de identificar um potencial risco. Então, o que acontece? O funcionário vai descrever o que relatar aqui se já aconteceu uma lesão. Aí são informações preliminares que vão alimentar todos esses arquivos que aprendemos. Ah, aconteceu um quase acidente. Aí ele vai sinalizar, mas em que dia? Então, já vamos alimentar pirâmide, já vamos conseguir alimentar a cruz. Mas em que setor? Já vamos conseguir alimentar o mapa do corpo. Mas em que parte do corpo foi atingida? Já vamos conseguir alimentar o mapa do corpo. Então, todas as informações preliminares vão sendo alimentadas num cartão de segurança. E se for algo que não aconteceu, mas tem potencial, ele vai sinalizar condição insegura, vai citar o que é a condição insegura, vai citar o que fez a respeito, muito importante. Então, por exemplo, mesmo que o funcionário ache que ele não tenha nada o que fazer, sempre ele conseguirá fazer algo de forma paliativa. Por exemplo, se eu citar o exemplo de uma condição de risco de goteira, de piso molhado devido a uma goteira. Então, obviamente, o funcionário ele não vai subir no telhado para consertar ou eliminar o, o ponto que está gerando a goteira. Mas, como ação paliativa e ação imediata, ele vai conseguir secar o piso, sinalizar, fazer uma sinalização de cuidar do piso molhado, ele vai conseguir colocar um recipiente embaixo para que a água caia nesse recipiente, então sempre terá algo a fazer em relação a uma condição de risco. E é isso que precisamos treinar as pessoas, essa percepção dele entender que ao identificar um perigo e um risco, ele sim tem algo a fazer a respeito. Outras pessoas e outros times irão tratar a ação corretiva, que é aquela que vai eliminar o problema. Mas até ali, uma ação de contenção ele consegue desenvolver com a sua liderança e com as outras pessoas ao redor. Então, o cartão é muito importante porque desenvolve esse olhar prevencionista das pessoas e coloca ela no compromisso. Ela abre o cartão com a missão de conseguir não só identificar o risco, mas também fazer parte do problema na busca da solução. Elas também têm, neste campo, a oportunidade de dizer o que ela imagina que poderia ser feito para corrigir o problema. Então, um time técnico depois vai levar em consideração o que foi escrito aqui para a tomada de decisão.
Então, muitas vezes, quem vai tomar ação corretiva consegue utilizar de boa prática o que já foi escrito aqui, facilitando o trabalho de quem precisa focar na correção. Então, como funciona o cartão? Ao qualquer colaborador, visitante ou qualquer pessoa que acessa as dependências da empresa tem acesso ao cartão Olhar Seguro e ao ver uma condição insegura, como tem aqui, a chave que está prestes a cair, um ato inseguro do funcionário passar por ela e não ver, um quase acidente dele esbarrar na chave e a chave quase acertar o colaborador, ou um acidente dele esbarrar e acabar caindo no operador, independente do que for a tipologia, a condição do que ele está analisando de risco, o funcionário abre o cartão, o seu líder avalia, verificando se não há duplicidade no que já foi, se um colega não abriu o mesmo cartão anteriormente. O líder direciona o que precisa ser feito em conjunto com o observador para solucionar de forma paliativa o problema. O cartão é colocado em um local específico de coleta. Esse cartão é coletado, é colocado numa planilha para gerenciamento. Então, aqui também entre os conceitos que a gente aprendeu no levantamento de perigo e avaliação de risco, sabemos que isso pode gerar uma demanda significativa no que se faz necessário corrigir. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que priorizar. E para isso, nós temos o uso da nossa matriz de risco, onde a gente vai avaliar a probabilidade e a gravidade daquilo que aconteceu ou daquilo que poderia vir a acontecer a título de acidente, priorizamos e aí definimos o que fazer primeiro. Depois de definido no que trabalhar, o time de segurança, junto com a área técnica, define o que fazer para corrigir o problema e, uma vez finalizado a ação corretiva, o time da segurança vai em loco para verificar se foi eficaz a ação definida. E aqui temos um indicador que monitora a quantidade de cartões abertos e fechados, a quantidade de cartões abertos e fechados no prazo. Então, o item 9 ele vira um desdobramento de inúmeros indicadores que a gente pode fazer. Número de cartões que são abertos por cada setor, funcionário que mais abre cartão, funcionário que mais identifica condições de maior risco e assim por diante. E aqui temos um exemplo de um projetinho de cartão de eliminação e mitigação do risco, usando a ferramenta Kaizen. Não vou falar o que é a ferramenta Kaizen, porque iremos tratar dela no passo 2. Os cartões nos ajudam a fazer gestão de riscos. Então, como podemos ver nesse exemplo, conseguimos puxar reuniões focadas com as lideranças para dar uma devolutiva de como está o status dos cartões ou até mesmo de comunicar que algo relevante de risco está acontecendo num setor e que poderá acontecer em outro. Então, isso também sinaliza para outros gestores que ao ele saber que algo paliativo já foi feito, que ele também pode estar copiando essa boa prática para evitar uma situação mais crítica no setor dele também. Normas básicas de segurança. As normas básicas de segurança são as normas gerais. E o que são as normas gerais? São as regrinhas e as normas e as regras básicas que iremos considerar num primeiro momento quando queremos tratar de gestão de riscos. Então, se nós lermos aqui, quando eu falo de regras gerais, é regras gerais e básicas mesmo. Às vezes parece óbvio, mas o velho ditado já diz:
o óbvio precisa ser dito. Então aqui começamos a definir o que de básico precisa ser cumprido para que o básico consiga ser fiscalizado e consigamos então reconhecer as pessoas pelo cumprimento à regra, ou conseguimos, através da regra estabelecida e não cumprida, definirmos consequências pelo não cumprimento. Então aqui tem alguns exemplos que consideramos como regras básicas no começo do processo de implementação. Com regras básicas estabelecidas, já conseguimos definir o que algumas empresas chamam de regra de ouro ou regra pela vida. São aquelas regras que não abrimos mão e, em hipótese alguma, elas podem ser quebradas. Então aqui a Nelson, em 2022, definiu essas regras como as regras invioláveis. Elas já foram reformuladas, mas aqui eu trouxe um exemplo lá de trás para mostrar que, com o passar do tempo, essas regras elas podem ser mudadas, revistas, atualizadas. Isso faz parte do processo de maturidade, mas o que devemos levar em consideração é que as regras de ouro são as regras que não podem ser descumpridas. Por isso se chama regra de ouro. É aquela regra que não abrimos mão e ela é injustificável. Então, temos 10 regras nesse exemplo, mas não há um limite de número de regras de ouro ou regras pela vida que possam ser consideradas nessa etapa. Plano de emergências. O plano de emergências ele vem ao encontro de alguns itens das NRs. Então, podemos ver que o WCM, como sistema de gestão, conforme ele vai avançando, ele vai ganhando corpo. Ele vai atribuindo a tudo aquilo que nós, na área de segurança, vamos precisando ter vivência. Então, vamos pegar aqui o passo 1 como exemplo. Conseguimos aqui fazer gestão de ocorrências, conseguimos fazer aqui gestão de riscos, aqui gestão de atendimento à norma e legislação como um todo. Aqui agora gestão de atendimento a emergências, plano de contingência e itens relacionados a esse tema. Então, o plano de emergência nada mais é do que o conjunto de procedimentos documentados que irão prevenir ou responder alguma emergência que possa acontecer. Então, nesse item, é hora de identificar todos os riscos e todos os cenários de emergência que possa acontecer na empresa para que a gente possa ter um plano de atendimento à emergência em cada item desse e consiga então no futuro ter um procedimento para cada tipo de emergência, assim conseguindo saber o que fazer e ter respostas se caso algum sinistro ou evento venha a ocorrer. Então, nessa fase, a gente vai fazendo em etapas. A etapa 1, a identificação desses riscos por tipo de emergência. A etapa 2, a definição dos procedimentos para cada cenário de emergência. O passo 3 é o plano de evacuação e rotas de fuga. O passo 4, ter uma equipe capacitada para atendimento a esse plano de emergência, que no nosso caso aqui são a brigada de emergência. O item 5, disponibilizar os recursos e equipamentos necessários para que as pessoas cumpram o que está no procedimento. Item 6, treinamento e simulação, garantir que tudo aquilo que foi aprendido seja simulado e que o time ele consiga estar preparado se caso precisar acionar o seu plano de atendimento a emergências. Evoluímos para outra atividade que é
buscar identificar as atividades de risco e as atividades rotineiras. Então aqui também vem ao encontro algumas NRs. NR10, NR12, NR35, NR33, ou seja, todas aquelas atividades consideradas como atividades especiais, que são as atividades de risco e que fazem parte da rotina, nós buscamos nessa etapa descrever essas atividades, entender o passo a passo da sua execução, identificar os riscos envolvidos nessas atividades, os EPIs e EPCs necessários para a proteção do executor, fazer checklists preliminares e checklists de liberação dessas etapas e toda e qualquer atividade para diminuir o grau de risco, para conseguir garantir que os trabalhadores executantes dessas tarefas de risco consigam executar suas atividades dentro de um risco controlado. No final, como faremos isso? Através da procedimentação das atividades, através de instruções de trabalhos ou procedimentos operacional padrão. E assim chegamos a mais uma certificação de passo. Então, novamente, conhecemos lá atrás a relação de critérios que precisavam seguir, divididos nesse exemplo aqui em 8 temas, e na auditoria chegou a hora de verificar se atendemos todos os itens solicitados no passo 1. Então, da mesma forma, o objetivo é atingir 90 de 100. Como podemos ver aqui, fizemos 2 auditorias. Na primeira, recebemos 85 e na outra, então, nos certificamos para o passo seguinte, atingindo a nota 93. Dando continuidade ao passo 2, agora, cada vez mais, o sistema de gestão de segurança vai ganhando robustez. Conseguimos, lá atrás, no indicador do passo 0, que é diminuir a taxa de frequência de acidentes e os dias perdidos com acidentes, que são traduzidos na gravidade do acidente, através da correção, fazendo toda essa gestão de riscos. Agora começamos a se preocupar em não ser tanto reativo, fazer algo quando algo acontece. Agora vamos começar a aprender a trabalhar de forma preventiva, se antecipando ao risco. E o passo 2 tem o principal foco, a melhoria contínua de todo o trabalho feito através da redução dos riscos graves de forma preventiva. Como? Então, a redução e a eliminação dos riscos graves começam a ser feito através de uma metodologia de priorização de riscos. Depois, trabalhos kaizens são feitos para a eliminação e a redução desses riscos. É o que veremos a seguir. Método de priorização de riscos. Essa atividade ela vem em encontro com o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Nessa etapa, iremos listar todas as situações de riscos que nós conseguimos visualizar através dos cartões de segurança, através dos programas de saúde e segurança, como o PGR, análise ergonômica do trabalho, o programa de proteção respiratória. Então, todo e qualquer oportunidade de melhoria ou de gerenciamento de um risco é colocado em uma lista. Esta lista recebe uma priorização. Então, novamente, volta-se a falar da matriz de risco, onde a gente vai definir a probabilidade daquilo acontecer com a gravidade e aqui temos um exemplo de uma parte da nossa lista, onde iremos dividir então o que fazer ainda de forma reativa, ou seja, essa problemática ela aconteceu, já que de forma preventiva é algo que poderia vir a acontecer com potencial de risco para já ter acontecido.
E assim vamos listando todas as iniciativas e as oportunidades de melhoria para que cada linha dessa seja feita um Kaizen. Então, vamos entender o que é o Kaizen. O Kaizen é uma metodologia de análise e solução de problemas e perdas que busca, então, trabalhar para melhorar algo no sentido de, se temos um problema, podemos utilizar um Kaizen, ou se temos uma motivação, algo a melhorar ainda mais continuamente e gerar a melhoria contínua, o Kaizen se aplica. Então, Kaizen vem das palavras Kai, mudar, Zen, para melhor. Então, se eu mudo para melhor, eu faço melhoria contínua. Novamente, a melhoria contínua é feita através do uso do ciclo PDCA e temos diferentes tipos de Kaizen. Temos aqui o Quick Kaizen, o Standard Kaizen, o Major Kaizen e o Advanced Kaizen. O que significa a diferença do Quick, do Standard, do Major e do Advanced? Vai ser o tempo de implementação, a complexidade daquilo que precisamos resolver ou melhorar, o dinheiro, o investimento necessário para resolver aquele problema, o retorno sobre o investimento, ou seja, se eu investir determinado valor, o quanto de retorno eu tenho, ou quanto de dinheiro, quanto de custos futuros eu posso evitar, e vai depender também do que eu estou resolvendo atacar no sentido de resolver. É um problema pequeno ou é um problema sistêmico que, se eu fazer isso, eu resolvo um indicador, eu consigo resolver e atender um indicador mais estratégico. Tentei falar de forma bem o mais breve possível do Kaizen, mas quando eu ainda trabalhava na melhoria contínua, para falar de Kaizen e exercitar o Kaizen, estamos falando de um treinamento que vai de 4 a 12 horas, dependendo do aprofundamento do tema. Então aqui tentei de uma forma muito breve resumir o que é e quais são os seus tipos. Vou tentar explicar de uma forma mais visual através desses exemplos aqui. Então, falando num Quick Kaizen, como eu falei, o Quick Kaizen também é conhecido do projeto Ver e Agir. Então, quer dizer que é algo simples, que não demora muito, que se precisa recurso no sentido de investimento é um recurso baixo, e ele traz uma diminuição de um risco. Então aqui o Kaizen também é algo que o Quick Kaizen que não precisa de um time muito grande para se fazer, às vezes se consegue fazer individualmente. Então, como exemplo aqui, tínhamos numa área de solda a parte de cima dos carrinhos de MDF, o que poderia então gerar um risco de incêndio. Estamos falando de um processo de solda-brasagem, onde a temperatura média de soldagem é 700 graus, e foi feito a troca por uma base mais resistente e que não iria gerar esse princípio de incêndio. Então, nesse exemplo aqui, de uma forma muito simples, conseguimos já diminuir o risco. E aí, na fase do C, é avaliar a eficácia, se foi feito dentro da medida que foi proposta, com o material que foi proposto, se foi instalado da forma correta, se não gerou outros potenciais riscos. Então, na fase do checar, é feita essa análise crítica. E na fase do P, a expansão, então verificou que tinha outros carrinhos na mesma estação, é feita então a expansão. Outro exemplo muito simples ainda, falando do carrinho, a eliminação
de batida contra de mãos e dedos através da definição do correto posicionamento das mãos e dedos. Então foi feito, posso até pegar esse exemplo aqui, a definição que na área verde é permitido fazer a pega do carrinho. Já na parte vermelha não é permitido a posição das mãos e dedos. Então com isso a gente consegue evitar que ao manobrar o carrinho, fazer um giro, alguém bata em algo e possa prensar a mão ou bater contra um objeto. Então, podemos ver que os kaizens, eles vão ganhando maturidade. Aqui foi feita uma análise crítica, aqui já foi feita uma análise de risco. Já se verificou, nesse exemplo, a frequência de exposição ao risco, os meios de controle, os meios de detecção, severidade e alcance. A frequência, controle e detecção é a probabilidade de algo acontecer, e a severidade e o alcance é a consequência. A probabilidade e a consequência deu uma nota de risco aceitável. Então quer dizer que se fosse existir batida contra, ou até mesmo registro de batida contra, a lesão ainda não foi algo grave. Mas aqui eu consigo baixar o grau de risco ainda mais ou até mesmo quase eliminar, ou deixar ele num nível quase que irrelevante. Outro exemplo, a definição do limite de armazenagem de cargas, onde aqui o funcionário não conseguiu pegar no último nível. Então, nesse caso aqui, se definiu que o último nível não se usa se não tiver uma caixa com as peças, que as peças não ficam para fora, ou o uso de escada. Se caso ele precisar fazer essa movimentação com essa, se ele precisar pegar essa caixa sem o uso disso que eu falei como meios de padronização, não será permitido colocar as peças aqui. Então se criou uma regra. E aqui se criou uma regra ergonômica. Quando possível, evite de colocar, por exemplo, peças que são mais pesadas. Se for colocar, respeite os limites ergonômicos, que é uma carga menor de 23 kg. E assim vão surgindo pequenos kaizens. Aqui a morsa poderia cair. Foi feita então a fixação de uma espia, um cabo de aço. E aqui já temos exemplos de kaizens mais complexos. Então esse aqui possivelmente envolve acidente. Então já precisa os dados que vieram da investigação, já precisam um time maior, já precisa um plano de ação mais robusto. Em alguns casos já precisa um valor de investimento maior, mas podemos ver que o uso do ciclo PDCA continua o mesmo. Defino o meu problema, a causa do meu problema, defino ações, desdobro isso num plano de ação, verifico a eficácia daquilo que eu defini e depois padronizo, treinando as pessoas na criação de procedimentos e instruções de trabalho. Medidas de proteção em máquinas e equipamentos. Outro item. E aqui podemos também perceber que temos relação com normas regulamentadoras. Então, se estamos falando de medidas de proteção em máquinas e equipamentos, estamos falando da NR12. Então, também vimos em aulas anteriores questão de sistemas de segurança, e o WCM como sistema de gestão também leva em consideração que, se temos um processo produtivo, máquinas e equipamentos, a probabilidade de acontecer acidentes ou acidentes mais graves vai ser nessas máquinas e equipamentos. Por isso, precisamos medidas de proteção para evitar acidentes mais críticos. Então, aqui eu ocultei os exemplos porque na aula sobre segurança em máquinas e equipamentos vimos todos os sistemas de proteção
ou os principais deles, que podem ser adotados para que a gente evite uma lesão grave. Atividades de prevenção com eliminação das condições inseguras. Então, nessa etapa, podemos considerar uma série de tarefas, uma série de iniciativas para prevenir e eliminar condições inseguras. Mas eu trouxe como boa prática o uso da metodologia 5S, onde fizemos aqui na empresa a adaptação pelo sexto S, o S da segurança, justamente por levar em consideração que se temos um ambiente mais organizado e mais limpo e padronizado, a gente consegue promover a segurança. Então, lembrando que o 5S vem das 5 palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shiksuki, que significam o senso da utilização, onde a gente vai separar o inútil do útil, eliminando o desnecessário, ou seja, em um posto de trabalho a gente vai avaliar tudo aquilo de materiais e objetos que estão obsoletos, duplicados, que não tem mais necessidade. Após identificar isso, nós faremos a seleção do que precisa e não precisa mais. O que não é precisa, a gente elimina do setor. Aí verifica se outras áreas não precisam. Então, os materiais eles podem ser doados ou, se não tiver utilidade para ninguém, será descartado. Senso de organização, agora que ficou somente o que é preciso, então vamos fazer o senso de organização levando em consideração cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Então a gente vai definir onde cada material e objeto vai estar. Isso para a segurança é muito importante. Evitamos então obstruções, ou obtemos mais segurança ao saber que cada material e objeto está em seu lugar devidamente avaliado. Senso de limpeza, vamos adotar boas práticas para manter o ambiente sempre limpo, eliminando as fontes de sujeira e, tão importante quanto não sujar, é aprender a identificar o que suja, para assim conseguir eliminar as fontes geradoras de sujeira. Senso de padronização vai ser de definirmos os padrões necessários, principalmente daquilo que está visual, falando de segurança. Como deve ser uma placa de perigo, como deve ser uma placa de atenção, como deve ser informações de segurança. Por exemplo, branco com azul, verde com branco. Onde deve estar os corredores, onde deve estar as faixas de pedestre. Então aqui começamos a definir como é a padronização da fábrica, o que tange segurança e outros quesitos também. E o senso de autodisciplina é manter a cultura, fazer com que o hábito de manter um setor limpo e organizado esteja no dia a dia das pessoas. Aqui temos exemplos. Então, aqui temos o que conhecemos quando aplicamos o primeiro S, o dia D, o bota fora, onde justamente foi feito avaliação, peças obsoletas, itens, ferramentas e dispositivos que não precisam mais, itens de manutenção de estoque que já estava obsoleto ou vencido. Então se remove tudo aquilo que não precisa mais para conseguir chegar nesse estado de organização. Depois, claro que conseguimos ver também o quarto S, onde definimos o limite de peso por dimensionamento, onde cada ferramenta deve estar, estoque mínimo e máximo, onde o material deve entrar no processo, tudo que é azul, onde o material acabado deve ficar, tudo em verde, tudo aquilo que não sai do lugar, um contorno, tudo aquilo que pode sair do lugar, um Lzinho aqui, 4 Lzinhos, 4 cantinhos. Então começamos a definir padrão de, de tudo, de identificação, desde pintura. O corredor cinza mais claro, ele é o local de corredores, nesse exemplo. O cinza mais escuro, a área de manufatura. E assim, aqui um calendário do que o
que verificar, o que limpar, qual é a frequência, qual o material. Então, também entra questões de segurança aqui. Se definimos o que limpar e como limpar, pode ser que tenha produto químico. Então, se tem uma exposição a um produto químico, precisamos trabalhar em conjunto como segurança para definir como vai ser manuseado e manipulado esse produto químico. Aqui conseguimos mostrar um exemplo de todos esses itens no âmbito da segurança. Então, assim como tem padronização, aqui também temos mais exemplos de segurança. Padronização de onde deve-se ou não deve se passar, como sinalizar áreas de risco. Então, as próprias identificações de segurança. Então, temos os próprios padrões que começam a nascer de segurança através da adoção das boas práticas do 5S. Outro item, ou melhor, continuando ainda no item de prevenção com eliminação das condições seguras, não podemos deixar de lado as campanhas de segurança. As campanhas de segurança, ou segurança, saúde e bem-estar, aqui tem um errinho, saúde, segurança e bem-estar, levam em consideração todas as atividades e tudo aquilo que a gente faz para promover a melhoria do ambiente de trabalho e a segurança dos nossos colaboradores. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, né, na fase 2, de forma preventiva, buscamos identificar iniciativas que vão conseguir nos ajudar a atingir os nossos CAIs lá, nossos indicadores de monitoramento, que por consequência vão fazer nós chegarmos nos resultados positivos dos nossos KPIs. Então aqui temos exemplos de campanhas e de iniciativas que fizemos. CIPAT também considera-se como ação de prevenção das condições. Nesse exemplo, podemos ver que ano a ano existe um tema relacionado e relevante ao aspecto que se busca atingir ou melhorar naquele ano. E por fim, temos o nosso sistema de comunicação de segurança. Então podemos perceber que na fase preventiva já temos bastante material visual. Novamente, visual é conhecido como gestão à vista, por estar à visão, por estar à vista das pessoas. Então, o sistema de comunicação de segurança define quais são as formas de comunicar tudo que a gente está fazendo. Vai ser visual, através de placas, painéis, o uso de TVs, vai ser fazendo reuniões e comunicando o que estamos fazendo, vai ser fazendo materiais informativos, cartazes, folders, vai ser através das sinalizações padronizadas, como a gente citou, exemplo de mostrar os padrões de segurança através daquilo que a gente definiu no 5S. Então, a gente define aqui todo e qualquer meio de comunicação para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo e promovendo. E por último, claro, não podemos esquecer dos nossos quadros de segurança, que são os Activity Boards, que são os quadros onde eles vão estar acompanhando todo esse processo. Mas aqui é já canais de comunicação, formas de comunicação além dos quadros. Chegamos ao passo 3. Então, o WCM ele vai até os 7 passos. O foco, para não se estendermos muito na aula, é mostrar um overview, uma visão geral até o passo 3, porque eu considero os 3 primeiros passos já como essenciais. E se formos levar em consideração a auditoria, até ao final, ao término do passo 3, não podemos mais ter acidentes com afastamento em nossa área modelo, nossa área de implementação. Então, claro, aqui eu não foquei na apresentação em mostrar o que estamos fazendo somente na área modelo,
porque o trabalho já foi ganhando corpo ao longo dos anos. Então, tentei montar a apresentação de uma forma mais abrangente, mostrando por tópicos, por assuntos. Então, o passo 3 quer dizer que nesta área ou nas áreas onde a gente conseguiu implementar os conceitos já não deve ter acidente. Isso se confirma. Em 2024, fechamos o ano inteiro sem acidentes graves ou acidentes com afastamento. Acidentes leves nesta fase, ele tem a tendência de cada vez aumentar. Porque lembre-se, a pirâmide de Heinrich, quanto mais acidentes na base, mais sem perder tempo, estaremos evitando um com perda de tempo. Quanto mais quase acidente, que são os potenciais, que a gente vai identificar e trabalhar, menos probabilidade de ter uma ocorrência de um acidente leve vai ter. Então a gente vai cascateando a pirâmide para evitar que tenha acidentes fatais, acidentes com afastamento de muitos dias, acidentes com afastamento independente da quantidade de dias, até chegar num estágio de ter acidentes ou condições de risco que a gente sabe, por exemplo, ali no exemplo da solda, que a gente viu. Se estamos trabalhando num setor que te gera uma fonte de calor, sabemos que uma hora as pessoas vão se queimar, mas essa queimadura vai ser um contato onde vai dar uma vermelhidão, não vai dar algo crítico a ponto de afastar ou incapacitar uma pessoa. Não quer dizer que levamos em consideração que o risco ele vai estar existente no processo, mas ele é um risco controlado. Já sabemos que nível de lesão vamos aceitar até sim continuar trabalhando continuamente nos kaizens para promover a melhoria contínua até o ponto de, além de termos o conceito zero acidente implementado, não ter lesões de qualquer aspecto. Esse vai ser sim o estado da arte. Falando de passo 3, então, é a hora de definir os padrões e avaliações de riscos de segurança. Então, agora o trabalho ele ganha uma robustez num nível mais elevado. Então, quer dizer, como eu acabei resumindo, já não estamos mais falando de acidentes fatais, de acidentes graves, estamos cada vez mais diminuindo a criticidade em nossa pirâmide. Se temos muitos dados que já vínhamos coletando no passo 1, e se já estamos tratando eles no passo 1 e trabalhando de forma preventiva no passo 2, quer dizer que no passo 3 já conseguimos ter um bom banco de dados para conseguirmos criar dashboards e fazer análise de gestão propriamente dita. Então aqui temos um exemplo, onde a gente consegue, como comentado, ver que porcentagem ou quantidade de acidentes acontece em uma parte do corpo, que mais ou menos acidentes acontecem por um gênero, por tempo de empresa. Então, está acontecendo com os funcionários novatos, porque eles estão, entre aspas, cru no processo, ou é porque está acontecendo com os funcionários mais antigos, porque eles já estão confiantes demais. Então, a gente consegue ver aqui por tempo de empresa, o acidente por tempo de empresa, horário que mais acontece, então será que é no primeiro turno? Será que é depois de uma refeição, que as pessoas, por exemplo, depois do almoço, que as pessoas estão mais, mais devagar? Pode ser que seja por um setor onde tenha um maior índice, uma maior concentração. Então, quer dizer que aqui a gente pode ser criativo ao extremo e conseguir estratificar o maior número de dados. E aqui então temos dois exemplos que a gente monitora em dois painéis diferentes os tipos diversos de informações que conseguimos coletar através do uso das ferramentas viemos aplicando nos passos anteriores. Isso nos ajuda a tomar decisão e avaliar tendências, analisar as causas mais comuns e tentar evitar que isso se repita, criando um projeto de melhoria naquele número que a gente está vendo que tem mais relevância. Se lá no passo zero definimos uma estratégia de como analisar a conformidade legal, se vai ser fazendo a leitura de todos os requisitos e normas em âmbito municipal, estadual, federal, independente da forma com que
nós definimos lá atrás no passo 0. O passo 3 foca em agora buscar o atendimento e a conformidade a essa legislação. Então, nesse exemplo, nós na empresa definimos em 4 níveis. O nível 4, mais crítico, analisar aquilo que representa um risco ao responsável legal, ao gestor de segurança. O nível 3, que se tivermos uma fiscalização, uma denúncia ou qualquer questão em relação à análise daquele requisito legal, daquela norma, se vir a acontecer algo, pode acontecer um potencial de interditar uma atividade da empresa. Nível 2 quer dizer que são os requisitos que consideramos que, se tivermos em não conformidade com aquele requisito, teremos uma multa. E nível 1 são aqueles que teremos que fazer medidas administrativas, pequenos planos de ação interno para garantir a conformidade e que vai ser algo que não vai gerar uma criticidade ou um impacto significativo nas atividades. Então, na Nelson, fizemos essa classificação para nos facilitar aí, novamente, entrar lá na nossa matriz de priorização no passo 2, de entendermos por onde vamos começar a trabalhar, por onde vamos começar a atender os requisitos. Sabemos que o objetivo sempre será 100%, mas sabemos que tem muito trabalho a se fazer e dificilmente vamos pegar uma empresa tão redonda assim. Então, com o passar do tempo, a empresa vai mudando, vai crescendo, as pessoas vão mudando, os processos vão mudando. Então, estar em não conformidade em algum momento vai estar. Então, precisamos identificar que, se estando, como vamos trabalhar. Então, nesse caso, vamos trabalhar naquilo que tem maior risco. E aqui, a análise de risco ou risk analysis, ela é dividida em 3 tópicos. O passo 1 vai muito ao encontro de todo o gerenciamento de riscos ocupacionais, o programa de gerenciamento de riscos. Então, temos aqui a figura, que é a identificação dos perigos e riscos, a avaliação desses riscos, os controles, ter um bom inventário de risco, ter plano de ação para cada um dos itens. O Risk Assessment já é a avaliação dos riscos de acidente, então verificando o que posto a posto, atividade a atividade, existe um perigo e o risco e como é que eu vou trabalhar para reduzir ou eliminar esse risco. Então aqui na Nelson temos a ferramenta do LEPAR, como apresentado e feito exercício por vocês. E, como vocês podem ver aqui, tem em implementação metodologia ainda não validada, que é o Risk Prediction, ou predição de risco, ou previsão de risco. Aqui é o IC, então envolve comportamento. E se, mesmo assim, a condição insegura ela estiver ok, mas e se acontecer algo que estiver na mão do funcionário, na dependência? Então temos esse clássico exemplo aqui. Nós demos a ferramenta adequada para o funcionário, podemos dar, claro, aqui no exemplo não temos, mas ele pode estar com o EPI correto, ele pode ter todas as condições para fazer um trabalho seguro, mas está na decisão dele, e aqui comportamental, na questão da distração de fazer atividade com segurança. Então, o e se leva em consideração isso. E se as medidas de controle para criar um ambiente seguro não forem suficientes e tiver na mão do funcionário, o que podemos fazer para evitar um acidente grave? Então, fechamos aqui o ciclo de uma boa análise robusta de riscos. Analisamos a conformidade às normas, a todo o âmbito de legislação. Trabalhamos fortemente em diminuirmos as condições inseguras e tudo aquilo que está na dependência humana, a questão de cultura e comportamento, para evitarmos o acidente. Por isso que, ao final do passo 3, consideramos que não podemos ter acidentes graves, porque o círculo aqui está muito bem amarrado. Nesse item, então, na Nelson, nós estamos em desenvolvimento deste item. Já fomos recomendados a passo 4, mas devido a algumas falhas no passo 3, a gente retrocedeu e perdeu a, a certificação de passo 3. Então, estamos buscando novamente
trabalhar forte nesse item. É um item complexo, então estamos hoje revisitando então todos os nossos riscos ocupacionais e por isso eu trago como um exemplo. Então vamos abrir o PGR na revisão 25 deste ano. Então temos aqui todos os postos de trabalho, temos então uma análise de ruído, onde tem setores que o risco está acima do limite de tolerância. Então estamos fazendo os kaizens para eliminar essa fonte geradora de ruído. Podemos ver que existe uma concentração de setores ruidosos. Para isso estamos então identificando a fonte geradora, definindo a solução técnica e implementando a solução técnica. Todo esse passo a passo está seguindo o ciclo PDCA. Identifica a problemática na fase P, define a solução técnica na fase do P, valida a solução técnica na fase do P, executa a solução técnica na fase do DO, verifica se essa solução técnica diminuiu, nesse caso aqui, o ruído, análise de eficácia, então, fase C, e se isso deu certo, vamos ver se essa solução técnica não ajuda, não serve para outras áreas que podem ter, falando nesse exemplo aqui, um tanque de estanqueidade. Então, nesse caso, sim, essa solução técnica vai funcionar se for eficaz no teste de pressão, que tem testes de estanqueidade, no setor de mangueiras e manifold. Temos outro tanque. Então, assim, estamos olhando item a item, novamente, olhando para a nossa lista de prioridades do maior para o menor. Outro item que estamos revisitando, então podemos ver aqui que tem até um exemplo da CNH, fabricante então de colheitadeiras, da Case New Holland. E nesse item aqui, então, faremos a análise ergonômica. Levaremos em consideração, então, as análises ergonômicas seguindo as metodologias de risco ergonômico. Mapearemos todos os fatores de risco e buscaremos trabalhar da mesma forma. E aqui, utilizando a ferramenta Muri. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar a verificar aspectos de flexão do tronco, rotação, giro de antebraço, cotovelo, giro de pulsos. Então vamos fazer como se fosse um LEPAR, só que um LEPAR ergonômico, focado em cada atividade que pode gerar um risco ergonômico. E aí trabalharemos no que? De novo, nos kaizens, melhoria contínua, melhoria contínua. Identifica o problema, define a solução, resolve, verifica a eficácia, padroniza e parte para outro setor. Então aqui começa a desdobrar mostrando como estamos fazendo o Risk Assessment, que é análise de risco, material já citado em uma aula anterior. Então, no nosso caso aqui, batizamos como LEPAR, levantamento de perigo e avaliação de risco, mas já foi explicado que o levantamento, a identificação de riscos, ela define uma recomendação, mas não uma obrigatoriedade, fica de cada empresa criar o seu template e a sua matriz de risco, que aqui é 4x4, mas poderia ser 5x5, que também é muito usado, que no caso aqui considera o risco irrelevante como o primeiro item. E aqui mostra algo bacana. Então, vocês fizeram em aula uma avaliação de risco de uma tarefa ou de um conjunto de tarefas de um processo. Mas o que vocês, se tivessem na posição de gestores, conseguiriam avaliar? Nesse exemplo aqui, 21 estudos de mapeamento de riscos foram feitos em 21 processos. Isso gerou 492 atividades analisadas, então são 492 linhas de tarefas avaliadas, onde a gente conseguiu definir, então, melhorias naqueles itens mais críticos. Então, vocês podem ver aqui, a gente bota quantos itens deu irrelevante, baixo, médio, em todas essas 21, em todas essas 492 atividades avaliadas, define novamente, volta para a nossa matriz de risco e priorização, nossa matriz de priorização, perdão. Então, nossa matriz de priorização vai mostrar que os itens mais em vermelho são os primeiros a serem resolvidos, depois os laranjas, depois os amarelos, depois os verdes. Com isso, depois a gente consegue mostrar o bom trabalho, quantos por cento de redução de risco crítico diminuindo, quanto de risco alto. Então mostramos gestão de riscos.
Se no passo anterior, passo 1, avaliamos as atividades rotineiras, agora é a hora de avaliar as atividades não rotineiras. O que é uma atividade não rotineira? Aquela atividade que não faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, ou pode ser considerada aquela atividade que ela não é feita com frequência, então por isso que ela não está na nossa rotina, ou é uma atividade que faz parte da nossa rotina, mas por não estar documentada, procedimentada e o funcionário treinado, ela não é rotineira. Por quê? Porque cada um pode fazer de um jeito. Então, nesse caso, é fazer uma análise preliminar de risco e uma avaliação das atividades não rotineiras, para evitar que acidentes naquilo que não está previsto e que não está padronizado possa acontecer. Gestão de terceiros. Então, o conceito zero acidente aqui começa a ficar amplo. Não queremos ter acidentes com os nossos funcionários e não queremos ter acidentes com as pessoas que adentram as dependências da empresa. Então, se preocupar com quem trabalha junto com a empresa em alguma prestação de serviço passa a ganhar relevância. Então, a gestão de terceiros aqui envolve inúmeros itens. Então, aqui ele está bem resumido, se resume basicamente hoje o que está descrito nesse procedimento, mas fizemos a gestão aí de 43 empresas ativas e mais de 123 terceiros que trabalham diariamente em alguma atividade conosco. Então, podemos ver que já estamos sendo assertivos, não tivemos nenhum acidente registrado com terceiros até hoje. Aqui é um exemplo, está citado exemplo do CNHI, um exemplo que o nosso listão de prioridades ele vai começar a ganhar corpo depois e vai começar a ter uma classificação mais desdobrada dos fatores de risco, mostrando que a gente está cada vez diminuindo, que o risco era, nesse caso aqui, fator de risco 4,82, baixou para 2,91. Ou traduzindo lá para a nossa matriz de prioridade, lá era risco moderado, saiu do moderado, ficou aceitável. Então o objetivo sempre é baixar o grau de risco com uma condição, no mínimo, moderada. E é isso, pessoal. Passo 4, não vou me estender, que a gente está em passos muito iniciais, mas pensem que se não vamos ter acidentes, ou a tendência a não termos acidentes, agora temos um monte de ferramentas, de metodologias na hora de fazer gestão. E aí começamos a ganhar força com todos os níveis de hierarquia. Então agora começamos a avaliar e garantir que desde a base até o gerente, até o diretor, até o escalão máximo da empresa tem um envolvimento de cada um deles, claro, dentro de cada atribuição e dentro de cada nível hierárquico de cada um. Mas isso quer dizer que cada um vai ter papéis e responsabilidades e auditorias diferentes para ir lá na fábrica ou nos processos administrativos de garantir a conformidade de tudo isso que está sendo feito. Então aqui, obviamente, líderes e coordenadores que estão mais no dia a dia vão ter atividades diárias e semanais, a segurança do trabalho diário, semanal, supervisores já passam a ter quinzenal, mensal, gerentes mensais, trimestrais e semestrais, gerentes de planta, diretores e presidentes, no mínimo semestral. Então, cada um tem o seu nível de envolvimento e garante que todos estejam fazendo saúde e segurança. Então, os passos seguintes já começa a se desenhar algo proativo. Depois que esses escalões estão garantidos a saúde e segurança, está na hora das pessoas fazerem segurança sem que tenha cobrança de qualquer nível desses aí. Que se começa de forma proativa a eles verem a importância do cuidado ativo. Eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu permito ser cuidado. Esse vídeo fico por aqui. Agradeço a, a paciência e a atenção de todos. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.